preferi gravar o vídeo sozinha. Tudo bem? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu já tô desde o início do ano, né, desse ano de 2023, para parar aqui para gravar esse vídeo. E graças a Deus eu tenho tido bastante trabalho. E ainda há pouco eu vi uma sensitiva, uma cartomante, né, fazendo um vídeo falando da mesmíssima coisa, assim, nada é coincidência, né? Nada é por acaso. Inclusive a gente assistiu aqui, né, alguns dias desse aí atrás, um filme que virou um livro da Zíbia Gasparetto, né? Que foi ela psicografava livros, né, pelo Espírito Lúcio, se eu não me engano, e virou um filme. Acho que o nome do filme Nada é por acaso, né? É um livro que eu já li e assisti o filme e é espetacular, muito bom, me surpreendi. Mas eu vim falar aqui, né? Primeiro eu queria um pouco explicar como se deu essa minha prática de magias naturais, de rituais, essas coisas, né? Eu tô com 36 anos, esse ano inclusive eu faço 37. Nossa, que horror, tô ficando velha, gente. Na hora já de começar a pensar em ter filhos, né? E aí, eu acho que eu entrei pra Umbanda de 30 para 31 anos, né? Me tornei um bandista, você já deve ter escutado isso por aí. Eu tô me achando séria demais, assim, no vídeo, né? Aos pouquinhos a gente vai descontraindo. Passei pelo aquele ritual de desenvolvimento, se adequar a um centro é uma coisa que é difícil, às vezes eu faço isso. E foi assim, acho que tudo na vida é aos pouquinhos, né? Não dá pra gente querer fazer transformações de forma abrupta, né? Nós, seres humanos, nós temos nossas ansiedades, nossas inquietudes, né? E é daí eu me tornei um bandista. Aí, através desse me tornar um bandista, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco dessa aparição da Cigana Dara na minha vida. Inclusive, amanhã a gente tem consulta com ela. Falo um pouco dessa aparição da Cigana Dara na minha vida, né, como um ser de muita luz, iluminada, de me trazer muita prosperidade, muita força, muita resiliência. Às vezes vocês pensam assim, a Andresa tá lá gravando vídeo, a Andresa tá lá fazendo ritual. Eu faço pra mim, né? Os rituais que eu ofereço a vocês, eu faço pra mim, né? Porque eu acredito, né? E quando é uma coisa que é nova, eu falo, gente, ainda em teste, eu procuro ser muito verdadeira, muito, e eu já falei isso em outros vídeos, o porquê. E aí veio essa cigana maravilhosa pra minha vida, veio aí o dom da leitura de cartas, e é um dom único que talvez, assim, só quem saiba jogar carta vai entender o que eu tô falando. Eu sou viciada em fazer curso de baralho cigano. Eu, inclusive, dou aula de baralho cigano, falo isso para os meus alunos. Agora, atualmente, meu esposo está querendo aprender. E eu falei para ele, olha, por mais que eu lhe ensine, por mais que eu traga para você a conceituação, você vai adquirir o método próprio. Porque às vezes eu pago um curso, tô lá escutando, mas aquele negócio não entra na minha cabeça. Por quê? Porque você tem a sua metodologia própria. E aí, quando eu comecei a jogar baralho cigano de forma comercial, né? Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, sim, né? A oraculista de baralho cigano, inclusive, eu pago um MEI pra mim. Isso é uma profissão, né? Então, quando eu comecei a jogar baralho cigano de forma profissional, eu dizia uma coisa assim, eu não quero fazer trabalho.
Eu não quero isso pra minha vida, eu não quero fazer trabalho, eu quero apenas jogar cartas. E aí o que foi acontecendo? Eu fui tendo uma gama infinita de clientes oriundos, né, de outras experiências com sensitivas, tarólogas, mãe de santo, oriundas de situações muito difíceis, né, ex-filhos de santo, mãe de santo. E eu comecei a observar que a minha participação como médium, como oraculista de baralho cigano, ela não se restringia só a jogar carta. Tipo assim, tudo bem, hoje aconteceu uma situação que eu não consegui ter abertura de orientar. Mas é assim, beleza, você tá com esse problema, eu te aconselho isso, só que vai pra aí e se lasque. Então, assim, eu comecei a me interessar não só por um estudo mais aprofundado da Umbanda, né? Tanto que eu fiz teologia de Umbanda, como eu comecei a me interessar, né? Tanto que hoje eu falo para minhas clientes assim, é mais do que fazer um ritual, é uma terapia. Ontem teve uma cliente minha que falou assim, mas Andresa, eu paguei por esse ritual. Eu falei, sim, mas é o mesmo, alguma coisa contra? Não, porque você mandou um completamente mais elaborado. Virou um prazer, né? É um prazer eu entrar na loja aqui no Rio, né? É a Casas Pedros, né? Mas virou um prazer eu olhar todos os elementos, eu entender. A minha casa, por exemplo, ela teve uma transformação muito grande. Essa transformação, ela não só reverbera nos meus clientes, né? Ela reverbera em todo o meu lar, em todo o meu ser. Por exemplo, minha casa tá cheia de plantas. A minha casa hoje tem coisas, até eu tava brincando, eu tenho um grupo exclusivo de WhatsApp das minhas clientes, né? A gente tava brincando, o que que tem na casa de macumbeiro? Só que assim, eu acho que eu transcendi, né? Quando eu me apresento como médium de Umbanda. Bom, vamos lá. Inclusive eu não me apresentei nesse vídeo, né? Quando eu começo a gravar um vídeo, eu vou me apresentar lá no meio, né? Eu me chamo Andresa Alves, eu sou médium de Umbanda, formada em magia natural. Mas isso é muito limitado de quem é Andresa de verdade, né? Então, assim, essa transformação, ela transcendeu essa questão apenas de ser uma médium de Umbanda, né? Eu fui estudando, fui aprendendo magia natural, fui aprendendo magia cigana, né? Que era aí o meu clã, o negócio que me fascinava, né? Esse mundo cigano. E essa transformação, ela foi tão impactante na minha vida. Por exemplo, vocês estão vendo aqui as minhas unhas com glitter, um esmalte colorido. Hoje, né? Eu tô com uma roupa preta. Mas eu tinha um estilo completamente social. Minha unha era de esmalte nude, as minhas roupas eram sóbrias, sociais, e essa cultura cigana, ela permeou por toda a minha vida, as cores, os elementos. E aí eu fui me aprofundando nisso, e eu acho que hoje é limitante eu Andresa, me apresentar, né, somente como médium de Umbanda, né? Eu acho que a questão transcendeu, e aí quando transcendeu, eu comecei a jogar, porque eu fui fazer coach, eu fui fazer inúmeras coisas, né? Eu tô estudando terapia holística. Então eu fui ver que a minha participação, ela era além daquela participação de eu estar ali jogando. Inclusive o vídeo que eu vi dessa sensitiva, as pessoas geralmente que lidam com isso, que atende esse pessoal mazelado por alguma questão espiritual, ou precisando de algum ritual para estancar alguma coisa da vida, ou para dar start a alguma outra, geralmente as pessoas são muito grossas. Eu vi uma mulher que tava falando aqui que
eu ainda não cheguei no assunto que eu quero trazer, né? Então, inicialmente, uma coisa que eu sempre disse, eu não quero fazer trabalho. E daí eu fui vendo clientes minhas, pessoas que eu amo, se vendo desesperada, caindo na mão de qualquer pessoa que orientava de qualquer forma, e eu me vi na obrigação de trazer aquele conhecimento, né? Como eu digo, que nada é por acaso. Mas o que eu quero falar com esse vídeo? As pessoas, elas são muito impacientes, né? Pra gente fazer um ritual, pra gente fazer uma magia, o poder das simpatias, os poderes dos rituais, eles são usados milenarmente, não é de hoje. A gente não vai dizer que é de hoje, que não é. Não é uma coisa que eu, Andresa, escolhi. A moça que tem lá um Instagram que fala que é da Dona Padilha, outra que fala que é da Dona não sei que lá das contas. Isso não é uma coisa criada pela gente, isso é uma coisa criada milenarmente, né? Eu me lembro criança da minha avó com um caderninho, que a minha avó adorava, simpatia, adorava rituais, né? Hoje em dia o pessoal da família não sabe quem eu puxei. Só que a gente tem que entender que tem muito poder, sim, o ritual, né? A pessoa tem que entender muito que a pessoa precisa ter uma mão, precisa ter um dom, precisa ter uma responsabilidade com aquilo ali. Por exemplo, no domingo foi aniversário da minha tia, eu e meu esposo, a gente bebeu. A gente tinha que enterrar a panela de esquecimento, que é para afastar pessoas que estejam incomodando, não sei o que. Eu falei pra ele, não, hoje a gente não vai mexer aqui aonde é parte do trabalho, porque eu tinha um escritório mesmo que era minha mesa de jogo, era meu escritório. Agora meu escritório se expandiu pra parte da cozinha, porque eu mexo com muitos elementos, então acaba sujando, né? Falei, não, hoje a gente não vai mexer com isso aqui. Então uma coisa que acaba acontecendo, é óbvio que quando uma pessoa procura uma ajuda de um oraculista de baralho cigano, de uma sensitiva, de um tarólogo, de um magista, de um bruxo, seja lá o nome que vocês queiram dar, porque o teor é o mesmo, a pessoa procura primeiro porque está precisando, segundo porque precisa ser acolhida. Então assim, por que as pessoas... porque eu conheço de magia, eu consigo orientar e pensar um banho, ou eu consigo ter uma ser sensitiva e escutar uma determinada coisa, isso me faz especial? Não, pelo contrário, meu karma é até maior do que de vocês, porque faz com que eu abdique, abra a mão de determinadas coisas da minha vida, e não é uma vida fácil, né? Por que não é uma vida fácil? Porque você tá o dia inteiro escutando o problema das pessoas, lidando com isso. Tem que lidar com paciência, eu não posso ser uma escrota de ser insensível com as pessoas. Tem clientes educados, tem clientes que não são educados. Então assim, é lidar com isso o tempo todo, é estudar a situação da pessoa, porque cada caso é um caso. E o que eu quero responder aqui nesse vídeo? As pessoas me perguntam assim, mas Andresa, em quanto tempo isso surte efeito? Porque já dizia, né, o nosso Betinho, quem tem fome tem pressa, quem tem um problema tem pressa, né? Então assim, quando a gente está trabalhando com magias, né, seja ela natural, seja ela cigana, seja ela invocando algum orixá, alguma entidade, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que entender o quê? A gente tem um problema e nós estamos fazendo um pedido. É que nem quando você quer acionar alguma coisa judicial, né? O advogado, ele não pode chegar para você e falar assim, Andresa, eu tô contratando um advogado. Isso aqui é 100% de chance... isso aqui é causa ganha, né? Por quê? Porque você tem ali um juiz que vai julgar a sua causa, né? E aí vários fatores vão interferir nessa situação da causa
julgamento, decisão judicial. E assim é com os rituais, né? Primeiro, o que serve para mim, às vezes não serve para outra pessoa. Eu tenho coisas que dá muito certo com um, que não dá nada certo com o outro. Ah, Andresa, como é que você sabe disso? Só testando. A gente não tem como ter, é que nem remédio. Tem remédio que flui e é feito muitíssimo bem em uma pessoa, e remédios que na outra dá efeitos colaterais horrendos. Então primeiro a gente tem que entender isso. O que funciona para mim, Andresa, às vezes não funciona para Maria, não funciona para o João. Muitas das vezes eu tô aqui e a pessoa tá no sul, a pessoa tá em São Paulo, a pessoa tá no norte, no nordeste, enfim. Eu tô fazendo as coisas pelo WhatsApp, né, por foto. Hoje a tecnologia, ela permitiu isso nosso, né? Outra coisa, às vezes o pessoal quer me apressar de fazer as coisas correndo. Não pode, porque a minha energia, né, a minha doação de energia, ela precisa estar numa vibração estritamente positiva. A vibração da minha casa, ela precisa estar extremamente positiva. A minha mente, ela precisa estar em paz, ela precisa estar conectada. Às vezes eu tô trabalhando uma coisa de um com o outro, às vezes eu não pego tanta coisa, às vezes eu divido, porque eu falo pro meu esposo, eu não quero ficar misturando energias. Isso é um carinho que eu tenho, né? A gente sabe que por aí tem muito golpista, tem muita gente que não manda foto, que depois que pega o dinheiro distrata, pessoas cobrando valores absurdos, milionários, pessoas ameaçando outras. A gente sabe por aí, a gente não tá falando disso. Eu tenho um outro vídeo que a gente fala sobre isso. A gente tá falando de quem tá fazendo algo correto, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu preciso ter uma certa abdicação, eu não posso, um certo respeito, um certo preparo. Eu não posso ir ali bêbada ou bebi, eu não posso pegar e ali enfiar a mão nas coisas para fazer trabalho de magia de outra pessoa. Eu não posso ter quebrado o pau aqui em casa, né? Porque eu sou humana. E ter ido ali colocar a mão para fazer a coisa para outra pessoa. Tem que estar com a minha energia completamente pura. E aí o outro, que tá do outro lado, o recebente, né? O destinatário da magia, aquela pessoa que pediu a magia, precisa estar num padrão vibracional de equilíbrio, precisa estar comigo, precisa fazer com amor, precisa fazer com carinho a orientação que foi dita, precisa vibrar, precisa mentalizar. Aquela frase assim, a gente sabe que tem muitos charlatões por aí, e isso é fato, incontestável, tá? Eu posso até dizer que a gente tem 70% a 80% de charlatões por aí, né? O número é muito grande, né? Eu faço de tudo para que as pessoas se sintam confortáveis, né? Eu, na semana passada, falei para uma cliente minha assim, vou colocar você no grupo. Ela falou, não, eu não quero, porque ela me achou num vídeo, eu quero completa descrição, né? E aí ela não quis, mas eu faço de tudo. Meu celular é o celular único, o número que eu passo aqui para consulta, para contatos. É um cansaço hoje, tá se tornando, porque meu fluxo de atendimento tem aumentado muito, mas ainda sou eu que respondo, ainda é o telefone que eu tenho há anos, o meu Instagram onde tá lá toda a minha família. Então eu tenho temor em fazer a coisa certa. Mas primeiro, assim, o que serve para um não serve para outro. Tem muitos médicos com o intuito de fazer a coisa certa, só que às vezes passa um remédio com efeito colateral, não é legal. Segundo, né, a outra pessoa precisa ter uma energia positiva.
Aquela coisa assim, eu vou fazer, mas nada dá mais certo. O pessimismo, eu já digo pra você, melhor não fazer. O desconfiar, né? Eu tenho uma cliente que ela fala assim, mas os seus rituais são muito baratos. Então assim, desculpa, eu não tenho a menor necessidade de parar meu tempo para fazer um ritual de um valor simbólico para ganhar esse dinheiro. Não tenho, né? Até mesmo porque às vezes um ritual leva tempíssimos e eu posso dar uma consulta de baralho cigano, eu tenho outras atividades na minha vida. E eu não tô falando isso de arrogância, eu tô falando porque assim, foi uma questão que eu quero pontuar bem claro de que eu optei em traçar esse caminho de ajudar as pessoas espiritualmente, tá? Aí a gente orienta de fazer um banho, a gente orienta de se concentrar, a gente orienta tudo isso, né? Não é só jogar a responsabilidade para os meus peitos e simplesmente virar as costas. Andressa, qual é o tempo? Eu geralmente falo que o tempo é 3 meses. Só que assim, como dizia Chico Xavier, o telefone ele toca de lá para cá, não daqui para lá. Então assim, a gente não tem como determinar a um orixá, a uma divindade, a uma energia, a um planeta, a uma lua, que ela resolva as coisas no nosso tempo, né? Também às vezes a coisa pode não ser resolvida. Eles podem entender que não é do nosso merecimento, eles podem entender que a gente não merece resolver aquilo, eles podem entender que a gente merece coisa melhor. Eu já vi muita gente, eu sou exemplo claro disso, de querer muito uma determinada situação, achando que aquela determinada situação era o melhor para minha vida. Quando na verdade a vida tomou outros caminhos. Então às vezes você está fazendo uma magia para o João, eu sou Maria. Eu estou fazendo uma magia para o João. O que eu quero? Eu quero ser feliz no amor, né? O amor ainda é a coisa que mais move as pessoas, né? Eu quero ser feliz no amor, né? Quando acaba, às vezes a vida dá uma cambalhota lá. Quem já tomou um caldo na praia, né? Tá aquela... E aí aparece, você é Maria, você vai fazer uma simpatia, um ritual, seja lá qual o nome que quiser dar, pro João, mas às vezes aparece o José. E aí você é feliz com o José. Quando eu comecei a ser um bandista, esse vídeo tá ficando muito longo, né? Quando eu comecei a ser um bandista, eu tinha uma resistência muito grande a acender vela de anjo da guarda. Por que, Andressa? Aí depois eu fui criando outras resistências, a fazer padê de Exu, a fazer as minhas obrigações. Por que, Andressa? Porque eu ia lá, comprava minha velhinha do meu anjo da guarda, a velhinha de 7 dias, que isso é, né, um pontapé inicial para qualquer pessoa que queira elaborar uma magia, fortalecer o seu anjo da guarda. Às vezes eu acendo vela aqui de 7 horas, que dura 1 minuto, às vezes até minha, porque se eu tô mexendo com tantas energias assim, eu preciso estar fortalecida espiritualmente, tá? Então às vezes tem alguns rituais de vocês que eu preciso fazer depois coisas pra mim limpar, beleza? Então assim, eu comprava minha velhinha do meu anjo da guarda, minha velhinha lá de 7 dias, botava um copinho d'água na frente, e aí eu mal acabava de acender a vela do meu anjo da guarda, a minha vida tava uma cambalhota, virava de contramão, era uma coisa horrorosa. E aí eu ia lá, apagava aquela vela do anjo da guarda, eu fazia, no outro dia eu tava com uma cliente minha aqui fazendo oferenda de Exu, inclusive foi um ritual coletivo, porque a gente abriu o ano fazendo Exu, aí pouca gente quis dar atenção. Só que eu falei, gente, olha só,
A gente está sempre aqui enaltecendo os orixás, né? A gente faz rituais sempre coletivos de todos eles. A gente fez já esse ano Exu e Oxóssi. As pessoas de Oxóssi, pouquíssimas pessoas apareceram para fazer. Mas depois querem fazer um ritual para quê? Para fartura, para crescimento financeiro. A gente fez ritual para Oxum, a gente fez ritual para Exu. Depois quer o quê? Quer fazer uma amarração na linha das pombagiras, entendeu? Mas não quer entender que tudo é uma relação, né? É um namoro. Eu geralmente falo assim, em tese 3 meses, uma resposta. Porque o ser humano é imediatista de uma resposta, né? Mas tem gente aqui que com semana, com dias desesperado, já jogando ponto, já querendo colocar outra coisa em cima, que é uma coisa que atrapalha. Eu tive uma cliente ontem que falou assim, eu já fiz tal coisa, Andressa, eu hoje posso fazer isso? Falei, não faz, porque tá dando certo e eu não quero misturar outra coisa. Eu queria ganhar um dinheiro? Queria. Mas eu não vou vender minha alma, entendeu? Por dinheiro. Então, assim, o preparo do ritual, às vezes, eu acendia a vela do anjo da guarda, tudo dava errado. Até um dia que a mãe de santo falou pra mim, eu não posso te manter no centro sem que você permaneça com a sua vela de anjo da guarda. Eu não posso deixar que isso aconteça. E para que eu, né, tenha certeza de que você está fazendo correto, você vai deixar sua vela do anjo da guarda aqui. Os 3 primeiros dias foi, osso. 1 semana, osso. 15 dias, osso. Depois, porque às vezes, gente, isso não é balela não. Eu tava fazendo um ritual de Exu aqui. Falei pra essa cliente minha, eu arriada fazendo as coisas, falei assim, agora se prepara, né? Porque a gente se movimenta para fazer isso, a gente tem uma semana aí de furacão na nossa vida, e aí às vezes a gente perde a nossa fé, porque a gente é testado na nossa fé. Ela falou, Andressa, pior que eu já reparei isso, eu nunca entendi. Eu falei, pra depois vir as coisas boas. Porque às vezes a gente também acha que a gente sabe o que é as coisas boas, né? Às vezes a gente se desespera, se descabela. Hoje, por exemplo, recebi uma notícia ruim. Olhei pro meu altar cigano e falei assim, eu não vou me abater. A única coisa que é definitivo na vida é a morte. Para todas as outras coisas existem, né? E às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida para dar espaço a uma dinâmica boa. E a gente não quer. Porque o ser humano, ele é imediatista, né? Então, assim, o outro vídeo, né, de uma outra sensitiva que tava falando aí, ela falou assim, aí às vezes a gente tá pedindo um ritual, uma coisa pra espiritualidade, mas aí em casa a gente tá maltratando o filho, a gente tá maltratando a mãe, a gente trabalha com o próximo, tá maltratando o próximo na rua, tá maltratando um animal, tá maltratando isso, tá desejando mal para as pessoas, a gente vai ser atendido como? Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, né? Tudo é o princípio do cuidar do seu jardim. Se você é uma pessoa de vibração positiva, se você é uma pessoa que você não está desejando mal, se você é uma pessoa que você está ali caminhando com a espiritualidade, se você é uma pessoa que você está mais do que só querendo extrair benefícios daquele ritual, você está compactuando para que o planeta melhor. Tudo isso é uma conjuntura. Dificilmente as pessoas vêm aqui a público no YouTube explicar isso. Mas eu fiz questão de parar. A gente já tá quase meia hora gravando vídeo. Eu tenho muitos rituais, mas eu fiz questão de parar isso. De parar pra gravar isso.
Por quê? Porque eu tenho um nome sério, um nome que eu quero manter no YouTube sério, no Instagram sério, na espiritualidade séria. Mas eu preciso que cada um faça a sua parte. Tomar o banho, às vezes, geralmente no ritual, eu peço que a pessoa tenha tomado um banho, entre num estado de consciência. E não adianta fazer um ritual hoje e amanhã eu compartilho com meus clientes. E, gente, eu fiz aquele negócio com dinheiro inesperado, com crescimento, não sei o que, apareceu um empréstimo, apareceu não sei o que lá das contas. Não adianta eu fazer um ritual hoje. Acabei de fazer um ritual, paguei um ritual lá com a Andresa e saí, tô distribuindo coisas. Eu sou uma pessoa negativa, sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa que eu penso maldade. Outra coisa, fazer um ritual com outra pessoa, para outra pessoa baseado em ódio, em rancor, não adianta, né? Então, assim, a mão boa da magista é importante, mas o resultado, ele tá muito mais, né, ligado a você, a sua energia, a eles lá, ao tempo deles, do que propriamente dito ao poder das minhas mãos. E lembrando que tudo tem um plano e a gente não sabe. Eu já vivi coisas de eu estar fazendo situações para uma determinada situação e tudo embolar e acontecer de forma diferente. Então eu sentei aqui para bater um papo super sincero com todos vocês, importantíssimo, tá? Se você chegou a esse vídeo, se você gostou, eu vou indicar todos os meus clientes que assistam. Se você gostou, peço para você deixar seu like, é importante isso para motivar a gente a vir aqui, parar o tempo, a gente faz uma maquiagemzinha. E se você quer agendar algum ritual, algum jogo comigo, tá? O meu telefone é 21 96421 8660 e eu deixo aqui na descrição tanto o número como as minhas redes sociais. E assim eu tô falando, até no outro dia teve uma cliente minha que eu acho que eu sei lá, tive um transe, alguma coisa, e eu acabei sendo mais dura com ela. Ela no final falou assim: Andresa, você tava incorporada? Aí eu disse que não, mas depois a gente foi tentar saber o que eu tinha orientado ela a fazer e eu não lembrava. Então assim, eu não tô aqui docezinha, né? Eu sou exigente com as minhas clientes, né? Faz isso, não faz isso, não se banca louca, mas eu não sou uma pessoa grossa, né? Eu não me sinto melhor do que ninguém por ser uma sensitiva, por ser isso, aquilo, outro. Eu acho que isso é uma coisa importante, eu acho que isso se deve o meu crescimento de profissional, o meu crescimento nessa área, tá bom? Até o próximo vídeo, a gente fazendo aí rituais. E uma coisa que é muito legal é que quase todos os rituais que eu faço, eu ensino aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Paz, luz e amor nesse universo e até o próximo vídeo.